Sejam muito bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão reta final para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Nós vamos falar sobre o tema Organização Político-Administrativa do Estado, ainda dentro do tema Direito Constitucional. Nós separamos 25 pontos de interesse dessa disciplina para a gente fazer a nossa revisão aqui. Vamos lá. A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. A criação, a incorporação e a fusão dos municípios pode ocorrer somente mediante lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. É vedada a isenção heterônoma, prevista no artigo 151, inciso 3º da Constituição. Só pode isentar de tributo quem tem competência para exigi-lo. Assim, o ICMS, que é estadual, não pode ser isentado por município. É inconstitucional, por violação à competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, lei estadual que obriga hospitais públicos e privados a criarem uma sala de descompressão para ser utilizada por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa é da competência exclusiva do Congresso Nacional. A respeito da intervenção nos municípios brasileiros, decretada com base na Constituição Federal, é correto afirmar que cabe apenas aos estados intervir nos municípios localizados em seus respectivos territórios, não detendo a União competência para tal tipo de intervenção. O estado intervirá em seus municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e nos serviços públicos de saúde. Cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que possam causar impacto ambiental de âmbito local. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Súmula vinculante número 49. Ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. STF, os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Atenção! Os estados não são competentes para regular o horário de atendimento bancário. O município é competente para impor aos estabelecimentos bancários a obrigação de instalar portas eletrônicas e detector de metais. O exercício do poder de polícia tem por base constitucional o sistema de repartição de competências entre os entes federados, que, por sua vez, determina as devidas competências federativas em determinadas atividades. Lei municipal que estipula regras para que uma entidade seja juridicamente qualificada como organização social e possa validamente celebrar contrato de gestão com a administração pública, deve obediência às normas gerais estabelecidas na Lei Federal 9637 de 98.
usurpa a competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação, norma estadual, que prevê ser dispensável o procedimento licitatório para a aquisição por pessoa jurídica de direito interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado especificamente para este fim específico, sem a limitação temporal estabelecida na Lei 8666 de 93, para essa hipótese de dispensa de licitação, ou seja, lei estadual ou municipal não pode criar ou ampliar hipótese de dispensa de licitação. Os municípios são dotados de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira e de auto-organização por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Os municípios têm competência para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A formação de novos estados ou territórios federais depende da aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. É constitucional a lei estadual de iniciativa parlamentar que determinou as reservas de vagas no mesmo estabelecimento de ensino para irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo escolar. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. As terras devolutas, não compreendidas entre as da União, incluem-se entre os bens dos estados.